continuar os trabalhos desse pesquisador que está inserido nesse livro de Carlos Bernardo, e, claro, fazer a nossa ressalva, que é uma forma de enaltecê-lo, esses grandes pensadores que estão inseridos nesta obra. Como uma forma de homenageá-la e ficar grato, né, pelo brilhantismo das pesquisas, dos estudos, das descobertas que esses homens tiveram, deixando esse legado para a posteridade. E nós, outros, a quem amamos as coisas belas e, de alguma forma, ovacionados pela verdade, ficamos felizes ao ver que homens como o autor, que teve essa capacidade, diga-se de passagem, muito excepcional, de juntar essas grandes almas com essas grandes obras e deixar para a nossa apreciação, né? Edmundo Gournay é o nosso lembrado desta noite, aqui do Liceu MEB, que nasceu em 1847 e desencarnou em 1889. Distinto pesquisador inglês, foi um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, constituída em 1882 por iniciativa de Frederick William Henry Mieri e Henry Sigg. Gournay, ao lado dos líderes da sociedade, desenvolveu intensa atividade em torno dos fenômenos psíquicos, resultando na elaboração e lançamento do livro em 1886, que se intitula Fantasmas dos Vivos, por aparições, sobre aparições. A primeira tentativa sistemática de explicar as aparições teve início com a fundação da sociedade. Os primeiros pesquisadores, grande parte com formação acadêmica, diga-se de passagem, começaram acumulando inúmeros relatos pessoais, escoimando-os de incidentes que pudessem ser atribuídos a causas naturais ou fontes não confiáveis. Gournay era popular e combível, embora inteligente, bonito, espirituoso e, sobretudo, solidário aos problemas de seus semelhantes, manifestava um traço indisfarçável de melancolia, que se pronunciou no correr dos anos. Ele cultivava a música, que estava acima de seus dotes acadêmicos. Infelizmente, essa era a única disciplina em que o seu talento não era suficiente para lhe dar uma carreira promissora. Abandonar a
perspectiva de tornar-se um grande músico ou compositor deixou-o ainda mais triste e deprimido. Mas a maior tragédia da vida de Gournay ocorreu em 1875. 3 irmãs suas, numa viagem pelo Egito, afogaram-se quando um pequeno navio em que viajavam afundou no rio Nilo. Ele amava profundamente as 3, em especial a mais nova. Depois que elas morreram, Gournay mergulhou em profunda tristeza e naquela sensação nostálgica do nunca mais. Observou em suas cogitações pessoais que tanto o mistério do universo quanto do sofrimento humano seriam um dia revelados. Imbuído dessa esperança, envolveu-se com as pesquisas em torno da imortalidade da alma e de suas manifestações assombrosas. Recusando assumir responsabilidades acadêmicas, Gournay devotou-se exclusivamente a um trabalho incansável na Sociedade de Pesquisas Psíquicas, tornando-se um dos mais célebres e respeitados investigadores dos fenômenos supranormais. Ao lado de Henry C. Crookes, Lodge, Miele e outros não menos famosos pesquisadores. Morreu em 1889, aos 43 anos, num quarto de hotel em Brito, Inglaterra, que, com uma esponja embebida em clorifórmio, para aliviar as suas fortes dores de cabeça, uma perícia determinou que a dose excessiva fora acidental. Todavia, Henry Cid, diante da morte do amigo, foi tomado pela dolorosa dúvida quanto a um possível suicídio. E nesta hipótese não estava sozinho. A morte de Gournay foi uma perda irreparável para o mundo das pesquisas e para os seus pares na sociedade, onde era considerado um ser humano belo e adorável. Um dos casos mais relevantes pesquisados por Edmundo Gournay refere-se ao que aconteceu com G.A. Smith, que em 1885 mudou-se com a esposa para uma pequena casa no balneário de Brito, na costa sul da Inglaterra. Afirma-se que a sociedade patrocinou a mudança de Smith a fim de investigar à vontade os fenômenos de assombração que há anos atormentavam os moradores da casa. O primeiro morador da casa foi a senhora E. Morris. Ela se mudara em 1882. Os fenômenos aconteceram com inusitada insistência desde o primeiro dia em que se instalara a ouvir ruídos estranhos. Vindo de várias partes de sua nova morada, a senhora L. Morris armou-se com um ferro de lareira e se dispôs a enfrentar o autor ou autores dos insistentes barulhos. Ela ouvia passos fortes descendo das escadas e pancadas nas paredes, além de irritantes toques na campainha da porta de entrada. Era um dispositivo antigo, com uma alavanca externa ligada a um arame que acionava um sino dentro de casa.
a moradora enfrentou diversas vezes o que chamava de tocar e correr. Quando ia atender, não havia ninguém, e ela atribuía a meninos vadios. A partir de 1884, porém, por 3 semanas seguidas, com intervalos de 15 minutos ou de meia hora, o sino tocou repetidamente com a estranha violência. L. Morris resolveu arrancar o sino. Ainda assim, ela e os empregados da casa viram que o arame do sino continuava a vibrar como se o sino ainda estivesse preso a ele. Pouco tempo depois, L. Morris, antes de mudar-se, viu nítida e inquestionavelmente a aparição de uma figura feminina com o rosto pálido e muito triste, descendo lentamente as escadas alheia à sua presença. Edmundo Gournay, contando com a colaboração de Frank, interrogou 4 grupos independentes de testemunhas que garantiram ter observado o mesmo tipo de fenômeno na casa do balneário de Brito. A sociedade não apenas se fundamentou nos testemunhos dos que presenciaram os acontecimentos assombrosos da referida casa, mas, sobretudo, nas informações precisas de G. A. Smith, que fora secretário de Gournay naquela instituição de pesquisa psíquica. Smith relatou com detalhes os mais importantes eventos ocorridos durante um ano e um mês em que esteve na casa, hospedando nesse período nada menos que 137 membros da sociedade, ansiosos por presenciarem os fatos fantasmagóricos promovidos pelos seres invisíveis. Não ficaram desapontados. A campainha, como sempre, continuava tocando insistentemente e os ruídos de antes recrudesceram assustadoramente. Soavam como um enorme martelo pesado com força bastante para cravar pregos. No dia 15 de dezembro de 1886, Smith e família testemunharam algo que até mesmo os mais rígidos e circunspectos pesquisadores da sociedade consideraram extremamente notável e inexplicável. Por volta das 23 horas e 35 minutos, a esposa de Smith estava fazendo suas orações na sala de estar, enquanto ele se preparava para se deitar no quarto ao lado. De repente, um violão que estava pendurado na parede da sala de estar emitiu 3 notas musicais nítidas, que Smith caracterizou como pam, pam, pom, pim. Quando sua esposa perguntou se ele tinha ouvido aquilo, o violão repetiu a frase musical 2 vezes seguidas. A senhora Smith garantiu que, durante a segunda e a terceira vez, ela está olhando diretamente para o instrumento, mas nada viu que pudesse fazê-lo soar. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Smith afirmou que o som não poderia ter sido causado por um movimento das cravelas, pois isso teria mudado a afinação e, portanto, as notas, como o afrouxamento das cordas. Concluídas a pesquisa, os Smiths saíram da casa em setembro de 1889, um ano depois da desencarnação de Edmundo.
Gourmet. O casal Smith não sofreu qualquer tipo de trauma notável ao longo de sua permanência na casa. O diário de Smith, entretanto, indica que ele sentia uma forte exaltação durante os fenômenos. Provavelmente, ele fornecia a energia de que precisavam os espíritos para processarem suas atividades e interferência no mundo corpóreo. Antes da descoberta e desenvolvimento da mecânica quântica, os pioneiros das pesquisas buscaram construir uma teoria para explicar os fenômenos de assombração comunicados e investigados pela sociedade. Essa investigação ainda estava em curso, e à medida que se faziam novas descobertas, com as esboçadas por aquela sociedade e por pesquisadores idôneos e ilustres, a busca de uma teoria plenamente satisfatória tornava-se imprescindível. Mas o que importa, acrescenta Mackenzie, é que a procura de uma teoria começou com a formação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em 1882. As hipóteses discutidas nas volumosas páginas do processo, anteriores ao fim do século XIX, bem como nas páginas bem menos volumosas desde então, foram de extremo valor para os teóricos e experimentadores modernos. Agora, o campo a ser explorado originalmente, delineado por pioneiros como Frederic Mier, Edmund Gourmet, Podmore e o casal Henry e Eleanor Cid, foi ampliado pelas pesquisas dos físicos, assim como pelas dos psicólogos, fisiologistas e biólogos. Há um amplo campo para as pesquisas em parapsicologia por parte de cientistas de diferentes disciplinas. Modernamente, o Dr. Carlos Ortiz, um dos pesquisadores ao lado de Jeanette Mitchell, da Faculdade Paranormal de Ingolstadt, procedeu entre 1859 e 1960 a um inquérito piloto sobre a aparição. Obteve como resultado 1.318 casos de aparição e 884 casos de visão de lugares de outro plano, analisados por ele com extremo cuidado. Entre 1962 e 1964, Ortiz, agora diretor da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, projetou um segundo inquérito sobre aparições, objetivando confirmar ou não os achados precedentes. Os dados obtidos confirmaram em toda a linha os resultados que ele conseguiu nas pesquisas anteriores. Finalmente, Ortiz partiu para a Índia a fim de levar a efeito moderadas pesquisas sobre aparições, especialmente aquelas verificadas no leito mortuário. Associou-se, para tanto, ao Dr. Erlendur Haupt entre 1972 e 1973. Desenvolveram-se as investigações de Ortiz, que culminaram na elaboração de substanciais relatórios que subsidiam o trabalho de Edmund Gourmet, de William Barrett
Por último, de Ernesto Bozano. E esse foi o trabalho. Inclusive, esta obra de Ernesto Bozano, Metapsíquica Humana, de Bozano, é uma verdadeira refutação a René Suder, fecundo materialista, assim como o tal do Podmore, era comparsa. Os eternos negadores da imortalidade, da existencialidade, né? E Suder e Bozano, ele compilou essa obra refutando Suder de ponto a ponto, de página a página, de capítulo a capítulo, cientificamente mostrando as pesquisas, né? E os disfarces, os arranjos, os sofis, os sistemas que Suder arrumava para tentar explicar para ele o inexplicável. Na condição de materialista, aonde via todo esse trabalho que foi apresentado aqui como um fenômeno ligado puramente ao cérebro. Este cérebro que ele não viu com essa capacidade divina de criação e que não duraria nada mais, nada menos que 90, 80 anos de existência. Logo, essa capacidade criadora, apresentador de fenômeno altamente divino, 80, 90 anos virava a cabeça, se diluía. Que finalidade tinha esse cérebro? Com tanta criação, com essa capacidade intelectual para falar línguas desconhecidas por parte daqueles que faziam parte da sociedade, dos assistentes, dos médios, dos medianeiros sensitivos, né? Fenômeno de natureza de materialização, de transporte. Olha que o cérebro de Suder era capaz de produzir tudo isso. E o pior, esse cérebro de Suder não durava muito tempo. No máximo 80, 90 anos, ele ia para o túmulo e servia de alimento para os morotórios. Simplesmente. Toda essa capacidade de criação ia para a lama. Só Suder era que não via essa ingenuidade, né? Nessa sua afirmação. É tanto que os pesquisadores, amigos de Suder, se questionavam entre si, perguntando por que tamanha descrença? Será que esse processo de tamanho de descrença, de descredibilidade, não é um fator patológico? Eu não tenho dúvida. No mínimo, patológico não é, mas um fator obsessivo é. Ele era um grande obsidiário e que tinha sob o seu comando espírito da sua mesma natureza, que tinha o prazer de negar essas verdades com o objetivo de manter em atraso a humanidade. Porque Suder e tantos outros, Pierre Janet, Podmore, Grossart, né? Essa gente só serviu, só contribuiu para isso, para com o atraso espiritual da humanidade. Agora eu pergunto,
Onde anda esses tais? Alguém tem notícia deles? Vamos ficar por aqui.